Saudações, colegas do curso do Tribunal do Júri, EAD, organizado pela Escola de Magistratura do Estado do Ceará, SMEC. É uma alegria estar com vocês mais uma vez para conversarmos sobre o estudo de caso que apresentamos durante essa semana. Estudo de caso que fecha o nosso curso e que discorre sobre situações que podemos enfrentar no plenário do Tribunal do Júri. A primeira questão que nos foi apresentada é a que se refere à situação da defesa, logo na abertura da sessão de julgamento, alegar questão de ordem, argumentando que não teve oportunidade de conhecer a não localização da testemunha de defesa antes da sessão de julgamento, e que por isso haveria uma nulidade, já que a testemunha não foi localizada e ela estava arrolada com caráter de imprescindibilidade. Bom, nessa questão, a primeira coisa que eu quis trazer para vocês é a necessidade de nós termos cautela com nulidades e questões de ordem, porque muitas vezes as situações que vão ser apresentadas não estarão ofendendo a garantia da defesa de plenitude, não estarão ofendendo o devido processo legal. Portanto, nesse caso apresentado, é ônus da parte indicar o correto endereço da testemunha, seja da acusação, seja da defesa. Não há nenhum vício com essa alegação de que ele não teve conhecimento oportuno da não localização da testemunha. Até porque não há previsão de prazo para juntada de mandados no processo. Muitas vezes vocês vão começar a sessão de julgamento do Tribunal do Júri e os mandados não foram nem devolvidos. Lógico que se você inicia a sessão e tem uma testemunha que foi intimada, está arrolada com imprescindibilidade e não está em plenário, você vai ter que determinar a condução coercitiva dessa testemunha. Mas foi intimada, mas você não sabe se foi ou se não foi. A testemunha foi feito pregão, não compareceu. Então você vai seguir a sessão de julgamento, apesar de não ter o mandado juntado. Não há nenhuma previsão que obrigue que a sessão de julgamento inicie com a devolução de todos os mandados. Essa questão da imprescindibilidade deve ser valorada conforme a possibilidade de ela ter sido intimada ou não. Se uma testemunha, ainda que imprescindível, não foi localizada, não foi intimada, isso não é causa de adiamento de sessão. E nessa hipótese que eu apresentei, é certo que ela não foi localizada e o oficial de justiça retardou a devolução do mandado na tentativa de localizá-la, indagando a vizinhos, à rua, a quem pudesse dar informação sobre a testemunha. Então, portanto, essa alegação de vício, ela não procede e deveria sim ser rejeitada. A respeito do segundo questionamento apresentado, da segunda questão de ordem apresentada pela defesa, veja que tanto a defesa, essa testemunha que não foi localizada, foi arrolada pela defesa na fase do 422 do Código de Processo Penal, como o Ministério Público requereu a exibição dos depoimentos colhidos na primeira fase, em juízo. E essa questão ela é pouco debatida. A rigor, se busca dar uma solução que privilegia o disposto no Código de Processo Penal, no parágrafo 3º do 473, no sentido de que só podem ser produzidas em plenário as provas que estão ali determinadas no parágrafo 3º, e não se inclui a exibição de vídeos, de mídia, de depoimentos colhidos na primeira fase do Tribunal do Júri. Apesar dessa posição, trouxe para vocês o julgado paradigma do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e que, a meu ver, reflete bem
a adequada instrução do processo em plenário. Precisamos lembrar que no plenário o juiz de fato é o jurado. Ele que deve conhecer do processo, e o momento dele conhecer, né, exatamente o momento da produção da prova em plenário. Concordo com o posicionamento de alguns colegas que disseram que o ideal é do jurado ter conhecimento do processo antes de estar em plenário. A grande questão é que todos os jurados deveriam conhecer. Ou seja, todo dia de julgamento, antes do julgamento, dias antes, você deveria disponibilizar para todos os jurados, todos os 25 jurados, 21 jurados, a depender de como vocês formam a sua lista. Eu sempre colocava alguns jurados a mais já para ter suplência, caso necessário. Então eu sempre compunha com 25, já para eu ter uma quantidade um pouco maior. Então todos deveriam conhecer do processo. E isso se torna bastante gravoso, porque o jurado teria que ter uma disponibilidade de tempo maior de estudar o processo. É preciso lembrar que nem todos os jurados têm uma formação acadêmica, então muitos têm o primeiro grau, o que não invalida sua participação. Mas, sem dúvida, para esse jurado ler um processo de 1000 folhas é muito mais difícil, até porque ele não sabe o que ele deve ler. Ele vai ler de capa a capa, vai ficar lendo ofício, vai ficar lendo certidão, achando que aquilo é relevante para ele julgar a causa, quando não é, são apenas atos processuais que precisam estar documentados. Então, me parece bastante difícil que o jurado conheça antes o processo, dada a condição do jurado de ser um juiz leigo e que muitas vezes não tem uma formação mais acadêmica, mais voltada para a leitura. O que, repito, não invalida o jurado, muito pelo contrário, o jurado deve sim refletir esse conjunto da coletividade e, portanto, você vai ter jurados no Crato, em razão da Universidade Regional do Cariri. Muitas vezes eu tinha jurado que era pós-doutor, tinha jurado que era só alfabetizado compondo um conselho de sentença. Então tinha de todas os graus de conhecimento científico. Mas me parece que a impossibilidade de exibir isso durante a instrução, de certa forma, subtrai do jurado o devido conhecimento do processo e o coloca refém da acusação e defesa nos debates. Por que eu digo refém? Porque, obviamente, a acusação vai apresentar aquilo que lhe for mais interessante, assim como a defesa. E durante os debates, e não na fase de instrução. E mais, se a parte exibir durante a fase de debate, obviamente ela pode fragmentar esse depoimento. É direito dela, ela vai exibir só aquilo no debate que lhe interessa. Enquanto na fase de instrução, eu entendo que deve ser exibido na íntegra. Se eu vou exibir o depoimento de uma testemunha, eu vou ouvir tudo que a testemunha falou. Ainda que seja ali 20 minutos, vamos ouvir 20 minutos de depoimento. Os jurados vão ter mais segurança em conhecer como foi o depoimento da testemunha. Já quando eu flanqueio essa apresentação somente no momento dos debates, eu estou aí possibilitando que ele fragmente. Ele vai botar só os 30 segundos que interessa para ele, ainda que depois o jurado tenha dito uma outra frase que contradisse aqueles 30 segundos. Então, me parece que indeferir seria restringir o conhecimento dos jurados a respeito do processo. E é o momento da instrução. E melhor do que ouvir uma testemunha em plenário é ouvir o que ela falou em juízo. Primeiro, porque quando a testemunha fala em juízo, ela está mais próximo temporalmente do fato. Quando ela vai falar em plenário, ela está mais distante no tempo. E, obviamente, ela está mais suscetível a não ter lembranças adequadas do fato. Dado o conjunto de informações que ela vai recebendo, ela já começa a duvidar até daquilo que ela sabe, até daquilo que ela viu. Ela começa a ter dúvidas do que ela viu, porque ela é tão questionada, o tempo passou e ela não vai conseguir lembrar adequadamente de tudo.
Então, ouvir o depoimento gravado em audiovisual da fase judicial é mais proveitoso, muitas vezes, do que a oitiva da testemunha em plenário. Sem falar que a testemunha em plenário ela está muito mais coagida no sentido de psicologicamente temerosa, porque se na audiência ela está ali na frente do juiz, do promotor, do advogado, no plenário ela está na frente de dezenas de pessoas assistindo o júri, provavelmente a família do acusado, a família da vítima lá no júri, no plenário, ainda vai ter os 7 jurados, toda aquela organização que é feita para a realização do júri. Então essa testemunha vai estar muito mais nervosa. Muitas vezes ela vai cair em contradição a respeito de algo que falou na primeira fase, não porque ela queira, mas é porque ela está tão nervosa que ela não vai se lembrar adequadamente do que falou. Então, me posiciono com a minoria dos colegas de que permitiria sim a exibição. Não há que se falar em preclusão, de fato não há preclusão, porque o primeiro momento que pode ser externado uma nulidade, ainda que da primeira fase, ele deve ser externado. Então não há que se falar em preclusão nesse caso. E embora a maioria dos colegas, vocês vão ver daqui a pouco quando eu apresentar, tenha se posicionado pelo indeferimento, trouxe aqui alguns argumentos que sustentam a possibilidade de deferimento. A última questão apresentada foi a questão da inovação da tese na tréplica. Essa questão ela é bastante polêmica. O STJ, na linha do tempo, tem oscilado sobre esse ponto. Em alguns anos atrás, ainda em 2009, 2010, o STJ entendia que era possível a inovação de tese na tréplica. Depois ela foi mudando. Em 2014 começaram a vir novos julgados sustentando a impossibilidade de inovação da tese na tréplica, em razão de alegar que haveria violação ao princípio do contraditório. E o mais interessante é que o Supremo não se posiciona sobre isso. O Supremo entende que isso é questão procedimental e questão procedimental é matéria infraconstitucional. E veja que o STJ decide com base em princípios que são constitucionais, que a questão é examinada a respeito da plenitude de defesa ou do contraditório, mas o Supremo ele não examina, alegando que isso é matéria infraconstitucional. A par dessa situação de não posicionamento do Supremo sobre esse tema, através da ótica dos ministros de que não seria uma questão constitucional, é certo que há uma colidência de princípios. Você tem o princípio da plenitude de defesa e o princípio do contraditório. E precisamos agora saber qual princípio vamos sacrificar. Ou a plenitude de defesa ou o contraditório. Entendo que impossibilitar a defesa de inovar a tese é obstar a plenitude de defesa. E também obstar o contraditório. Explico. Vamos ao procedimento comum. Como funciona no procedimento comum? No procedimento comum, o Ministério Público faz as alegações finais e depois vem a defesa e faz as alegações finais. Se for debates orais, vai fazer isso durante a audiência. Eu pergunto a vocês, lá no procedimento comum, crime de roubo, um latrocínio, o Ministério Público vem e apresenta a tese do Ministério Público lá nos debates orais. Depois vem a defesa e apresenta uma tese que não foi apresentada, porque lá na defesa preliminar, a defesa disse que se limitava a apresentar sua defesa nas alegações finais e apenas arrolou as testemunhas. Isso é comum acontecer. Pergunto a vocês, lá durante os debates, na audiência, vocês vão de novo ouvir o Ministério Público sobre a manifestação da defesa? E mais, você converte os debates em memoriais, vem as alegações escritas do MP, e depois vem as alegações escritas da defesa. Você abre nova vista no MP? Obviamente que não. Por que não? Porque, quando se fala em plenitude de defesa, ela está junta com o contraditório. É certo que o Ministério Público ele vai contraditar a tese da defesa. Quando que ele vai fazer isso? Durante a instrução. Ou durante os debates lá no plenário. Mas no procedimento comum, durante a instrução. Ele vai desenhando qual é a tese da defesa e vai produzindo a prova para contra-argumentar essa tese e no final ele se manifesta.
mostrando, olha, a prova colhida trouxe tal e tal elementos que provam que o crime aconteceu, provam que o acusado é o autor do fato e, portanto, ele deve ser condenado e aplicada a pena cabível. Ponto final. E a defesa? Ela vai desconstruir o que o Ministério Público fez. Se nós fôssemos trazer esse entendimento de que não se pode inovar na tréplica lá no júri, nós teríamos que, então, toda vez que nós tivermos uma defesa apresentada no procedimento comum, teremos que, de novo, ouvir o Ministério Público. E que não é o caso. Portanto, fazendo essa analogia com o procedimento comum e com o adequado funcionamento dos princípios do contraditório e da ampla defesa, e da plenitude de defesa, veja, lá no júri a plenitude de defesa, que ela é muito maior do que a ampla defesa. Lá na plenitude de defesa, o júri aceita que a defesa utilize de qualquer meio lícito para fazer a defesa do réu. Portanto, a inovação na tese da tréplica, na tese de defesa na tréplica, ela deve ser mantida, ela deve ser acolhida, e foi o que a maioria dos colegas preconizou. Alguns apresentaram um entendimento que possibilitaria o Ministério Público fazer uma parte, falar um determinado tempo sobre essa nova tese, que inclusive é um posicionamento adotado no Tribunal de Justiça do Ceará. Vocês vão encontrar alguns julgados das câmaras criminais validando esse procedimento. Então é uma solução possível. Quando você estiver lá no seu júri e se deparar com isso, é possível essa solução. Eu só tenho uma cautela de que muitas vezes você tem que ter o cuidado de que o Ministério Público ele não extrapole nessa argumentação. Porque se ele vier trazer novos argumentos, você vai ter que ouvir a defesa de novo. Porque aí sim você vai estar violando o contraditório e a ampla defesa. Se o Ministério Público vem, se manifesta sobre aquilo e traz novos pontos de vista do processo. Aí você vai ter que ouvir a defesa, senão aí vai ter sim nulidade. Porque o Ministério Público inovou de novo a argumentação dele. Então, se ele vem ali para desconstituir aquela tese da defesa apresentada na tréplica, nos 5 minutos que você deu para ele, de novo ele vem trazendo outros argumentos que não tinham sido debatidos antes, ele não enfatizou algo que ele falou, ele trouxe um argumento novo, você vai ter que ouvir a defesa de novo. Senão, aí sim você vai estar violando o contraditório para a defesa. Então, eu chamo a atenção para essa solução, porque a gente tem que ter a cautela de observar como vai ser a postura do Ministério Público. Eu, particularmente, não utilizaria essa solução. Eu manteria a tese da defesa da tréplica e seguiria com a quesitação. Então, eu quesitaria essa nova tese sem ouvir o Ministério Público sobre ela, indeferindo a questão de ordem aduzida pelo Ministério Público. Mas essa é uma posição pessoal. Vocês viram que em todos os casos que eu trouxe questões polêmicas. E, portanto, não há como eu apresentar um entendimento firmado e fechado. A ideia é justamente nós refletirmos, nós debatermos e formarmos cada um o nosso convencimento. Um convencimento bem fundamentado, como os fóruns mostraram para todos nós. E, em razão disso, eu queria agradecer a todos pelos ricos debates que foram apresentados. Vamos agora conhecer como ficou esse posicionamento da turma ao analisar as questões. Vamos lá. Vamos então iniciar a análise das respostas que foram apresentadas pelo grupo no fórum. Em relação à primeira situação da intimação da testemunha de defesa rolada com imprescindibilidade, não tivemos discussão, não tivemos divergência na posição do grupo. A posição dominante é de não acatar a questão de ordem, já que a defesa que deveria ter o ônus de indicar corretamente o endereço da testemunha. Portanto, a não localização da testemunha foi fruto da própria atitude da defesa ao indicar o endereço sem verificar corretamente sua informação. Então, não adiaria a sessão por não localização da testemunha no endereço indicado pela parte,
já que é ônus da parte a indicação do endereço para propiciar a intimação da testemunha. Alguns colegas apresentaram o argumento de que provocariam a defesa para demonstrar que o depoimento poderia modificar as premissas fáticas, ou seja, que a testemunha era imprescindível. Se não fosse imprescindível, se a defesa não demonstrasse essa imprescindibilidade, daria prosseguimento à sessão. Se demonstrasse que era imprescindível, então consideraria o prejuízo à defesa e, em razão disso, adiaria a sessão de julgamento, acolhendo a manifestação, a questão de ordem aduzida pela defesa. Nesse segundo entendimento, a grande questão é se esse ato de demonstrar a imprescindibilidade, e é muito razoável ela demonstrar, basta ela dizer que essa pessoa estava no local e que ele não apresentou na época da primeira fase de instrução, para que a testemunha não fosse coagida, e como ela está com medo, ela teve que fugir do local onde estava. E com isso você não vai se ver com outra alternativa a não ser acatar, né, o argumento da defesa, dentro dessa linha de raciocínio que eu quero dizer, tá? Na minha opinião, esse posicionamento não é o melhor posicionamento, porque a defesa pode facilmente argumentar essa imprescindibilidade. Então, me parece que o melhor entendimento é o entendimento que foi apresentado pela maioria dos colegas e é o que está mais pautado no Código de Processo Civil, porque a defesa ou a acusação também tem que indicar o endereço das testemunhas. Não é ônus do juízo ficar descobrindo ou ficar confirmando a correção dos endereços. Vale aqui ressaltar o que foi informado por um dos colegas, em que ele teve que acatar isso porque havia um erro no mandado. E, obviamente, se há um erro no mandado, aí a falha não é das partes, e sim do judiciário. Então, esse vício deve ser sanado e, de fato, o juiz deve adiar a sessão de julgamento nesse caso, porque a testemunha não foi intimada, porque o mandado foi confeccionado com o endereço incorreto, ou com o endereço antigo, e havia petição da parte informando o atual endereço da testemunha, seja por um ou outro motivo, aí realmente não é um defeito gerado pela incúria das partes, e sim uma falha do judiciário ao confeccionar o mandado de intimação. Mas fechando esse ponto, parece-me, e eu me filio ao entendimento da maioria, o ônus de indicar o endereço correto das testemunhas é da parte, seja acusação, seja defesa, isso vale para a defesa e vale para o Ministério Público também. E houve tentativas seguidas de localização. O argumento de que só foi cientificado na hora do plenário não se sustenta, por quê? Porque a demora na juntada do mandado está devidamente justificada e certificada, já que o oficial de justiça exaustivamente diligenciou tentando localizar a testemunha. Então, o entendimento da maioria entendo como sendo o entendimento mais técnico, mais preciso. A segunda questão de ordem, a respeito da exibição dos vídeos relativos à prova colhida na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. A grande maioria dos colegas acolheriam o pedido da defesa de não exibição das peças do Ministério Público. E antes de iniciar se acolhe, se não acolhe, um ponto que não tem dúvida, e eu coloquei na situação apenas para que nós discutíssemos esse assunto, é a questão da preclusão. De fato, as nulidades devem ser suscitadas no início da sessão do Tribunal do Júri. Então, a preclusão, aí não há que se falar, porque a parte não se manifestou, porque a parte tomou conhecimento do pedido do MP na fase do 422. Isso não é o caso, porque qualquer nulidade ocorrida, ela vai ser suscitada em plenário no primeiro momento possível, ainda que de fase posterior do Tribunal do Júri. Portanto, não há que se falar em preclusão. Isso foi um entendimento unânime e eu concordo com a posição de todos os colegas. Quanto à exibição, houve
uma divisão muito maior pela não exibição. A maior parte dos colegas entendeu pela não exibição, fazendo uma interpretação restrita, uma interpretação literal do artigo 473, parágrafo 3º, que estipula que as partes juradas poderão requerer acariações, reconhecimento de pessoas e coisas, esclarecimento dos peritos, bem como leituras de peças a que se refiram exclusivamente às provas colhidas por carta precatória e provas cautelares antecipadas ou não repetíveis. Portanto, só seria admitido naquelas provas que foram colhidas por carta precatória ou provas antecipadas, provas cautelares. Esse entendimento, apesar de ser respeitável e estar realmente alinhado ao que dispõe o Código de Processo Penal, ele foi acolhido pela maioria. Então, a maioria, 15 colegas, acolheram a questão de ordem e alegando, fundamentando que só pode ser produzida prova em plenário, conforme 473, parágrafo 3º do CPP. E também, portanto, não há que se falar em preclusão, essa questão já está discutida e ficou bem claro. Então, para a maioria, não seria possível repetir, não seria possível exibir isso durante a instrução. Alguns colegas colocaram uma alternativa, acolheria a questão de ordem, não permitindo a exibição durante a instrução, mas facultaria o MP produzir a exibição desses depoimentos na fase de debate. Então, o MP teria que prescindir do seu tempo, ele deveria dividir o seu tempo de debate com o tempo de exibição. Esse entendimento, ele inclusive já foi externado em alguns julgados do Tribunal de Justiça do Ceará. E outros tribunais também já vêm apresentando entendimentos nesse sentido. E o entendimento também apresentado por outros 6 colegas, e aqui indeferiria a questão de ordem, não pela questão da preclusão, a preclusão não houve, então poderia sim ser argumentado, mas esse grupo vislumbra que as partes têm o direito de arrolar testemunhas. E como elas podem arrolar testemunhas para oitiva em plenário, a reprodução dessa oitiva testemunhal durante a fase de instrução também privilegiaria essa possibilidade de produção de prova, porque você apenas estaria possibilitando que os jurados conhecessem uma prova que foi colhida, uma prova que pode ser facilmente apresentada, já que é apenas a exibição do vídeo em plenário. E eu me filio a essa corrente, tanto que coloquei para vocês o julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é o julgado paradigma dessa discussão sobre exibição ou não durante a fase de instrução. Entendo que você exibir isso durante a fase dos debates, isso tem um problema, porque o MP poderia restringir, e não haveria nenhum problema nisso, ele restringia, eu só vou exibir aqui o depoimento da testemunha e a fala que fala de 1 minuto a 1 minuto e 30. E aí a defesa não poderia questionar e teria que fazer qualquer outra exibição no tempo dos debates dela. Então, a partir do momento que a acusação vai querer exibir durante os debates, considero que ela pode fragmentar esse depoimento, já que ela pode apresentar apenas aquilo que é interesse dela durante o debate, o que não acontece na fase de instrução, porque na instrução, apesar das partes não poderem reinquirir a testemunha, e nem o plenário do júri, mas não resta dúvida que para os jurados eles terão um conhecimento maior daquilo que a testemunha falou. Na fase de instrução, por exemplo, eu não permitia que o depoimento exibido fosse fragmentado. Se quisesse exibir na fase de instrução, tinha que exibir ele integral. Então, ou o que a testemunha falou com as perguntas do MP, ou falou com pergunta da defesa, ou falou com pergunta do juiz, tudo os jurados teriam conhecimento, porque o jurado tem direito a conhecer todo o processo. Diferente do momento dos debates, em que o MP não teria, se o MP ou a defesa se resolve exibir nos debates, entendo que ele pode exibir apenas o fragmento que interessa. Ele não tem que exibir a oitiva da testemunha de 10 minutos. Ele vai exibir apenas os 30 segundos que ele interessa. Já na fase de instrução, considero e sempre apliquei que se vai exibir na integralidade.
E me parece que esse procedimento de apresentar durante a fase de instrução o que foi colhido durante a primeira fase, alguns depoimentos, não precisa ser todos, mas alguns que a parte pode requerer, e a defesa pode requerer também. Nos júris que eu fiz, muitas vezes a própria defesa, como tanto o Ministério Público como os advogados já sabiam que eu autorizava essa exibição da instrução durante a fase de instrução, dos depoimentos gravados durante a fase de instrução, muitas vezes a própria defesa pedia para exibir um depoimento de uma testemunha de defesa que tinha sido ouvido na primeira fase, para evitar nova intimação da testemunha, porque não tinha mais a localização da testemunha. E me parece que, se os jurados são os juízes da causa, quanto mais eles têm subsídios a respeito do que foi colhido na instrução do processo, notadamente na primeira fase, que são as provas produzidas em juízos, mais segurança esse jurado vai ter de proferir uma decisão. E uma decisão espera-se mais justa, porque ele está mais convencido. Ele não precisou dos debates exclusivamente para decidir. Ele decidiu com base na prova que ele tomou conhecimento. Então, parece, eu pelo menos sempre me posicionei conforme o entendimento dos colegas que indefeririam essa questão de ordem, porque é direito do jurado. O jurado é o juiz da causa. Então, ele como juiz da causa, ele precisa conhecer as provas do processo. Se as partes requereram, óbvio, eu só exibia se havia requerimento do Ministério Público ou da defesa. Mas, havendo requerimento, eu exibia, durante a fase de instrução, na íntegra, e aí eu não permiti os cortes, mas eu exibia na íntegra o depoimento da testemunha. E há um outro problema também que nós precisamos lembrar. Muitas vezes a testemunha, quando vai ser ouvida em plenário, ela vai ser ouvida muitos anos depois do fato. Se na primeira fase, às vezes ela é ouvida 2, 3 anos depois do crime, imagine o plenário, em que essa pessoa vai ser ouvida muitas vezes 6 anos depois, 8 anos depois do fato. Então, além do nervosismo da testemunha de estar diante, não agora apenas de um juiz, de um promotor, de um advogado de defesa, mas agora de estar diante de um plenário com pessoas assistindo, que pode estar ou não cheio, mas você pode ter pessoas assistindo, familiares do acusado, familiares da vítima, assistindo o julgamento, ainda vai ter os 7 jurados e toda aquela organização do júri, que envolve uma série de pessoas trabalhando ali. Então, a tendência dessa testemunha bloquear involuntariamente o que sabe, se sentir intimidada de falar abertamente o que tem conhecimento, ou mesmo esquecer aquilo que em determinado momento, 4 anos antes, 2 anos antes, ela lembrou. Então, ainda temos o tempo como um fator desfavorável para que essa prova seja fidedigna, além da questão psicológica da testemunha. Portanto, me parece que a exibição dessa prova colhida na primeira fase por meio digital, ela não é nenhuma causa de nulidade, de fato não há preclusão, mas acredito que seria o melhor para o bom resultado do processo, em razão desses aspectos que eu já apresentei. Mas devo concordar que a maior parte do grupo tecnicamente está certa. Por quê? Porque realmente deve ser observado aquelas provas que podem ser produzidas em plenário. E realmente o motivo disso é reduzir o tempo do júri. Mas devo aqui me filiar com os colegas que indefeririam a questão de ordem e manteriam a exibição, justamente aí trazendo como fundamento de que o juiz da causa é o jurado e a produção de prova, essa exibição em plenário, se a parte tem o direito de arrolar a testemunha para falar em plenário, não haveria nenhum óbice de, ao invés de ouvir a testemunha em plenário, esse depoimento que ela prestou em juízo, e somente o prestado em juízo, que eu entendo que pode ser exibido, caso haja no inquérito alguma gravação de mídia,
de oitiva de uma testemunha, eu entendo que não pode ser exibido. Por quê? Porque aí não houve contraditório. Então, agora, havendo contraditório, a prova produzida em juízo, na primeira fase, considero que poderia ser exibida, mas reconheço que meu posicionamento, assim como de alguns colegas, é minoritário, mas vejo bons fundamentos para justificá-lo. E dois colegas apontaram ainda que questionariam os jurados, perguntando se os jurados tinham interesse na exibição desses vídeos, né, dessas oitivas de testemunhas. Me parece que essa solução não é muito adequada. Por quê? Porque os jurados eles acabariam tendo que manifestar opinião antes da sessão de votação, da sessão secreta. Eu indagar o jurado se ele quer ouvir ou não a prova, isso traria para o jurado, de certa forma, a manifestação a respeito do resultado do processo. Então, isso poderia ferir tanto a questão do sigilo da votação, como a questão do sigilo do entendimento do jurado. Além de colocar o jurado numa situação bastante desconfortável. Como é que eu faria? Eu mandaria os jurados levantar a mão e votaria ali, faria uma votação em plenário de quem queria exibição ou não? Então, eu vejo com muita reserva essa posição dos colegas. Nunca adotei nada de questionar jurados sobre condução do júri, sobre decisões procedimentais do júri. O máximo que eu perguntava ao jurado é se nós poderíamos fazer uma interrupção para poder fazer um lanche ou para poder almoçar, né? Ou se os jurados queriam continuar. Muitas vezes havia júris que dava para terminar 2 horas da tarde, então os jurados preferiam não almoçar e seguir para terminar. Então eu perguntava, vocês preferem nós seguirmos e não fazermos pausa para almoço, nem pausa para lanche, para a gente poder terminar mais cedo? Era algo que eu perguntava. Mas questionar o jurado sobre procedimento, eu não fazia, porque entendo que isso coloca o jurado numa situação desconfortável. Então, embora alguns colegas, 2 colegas tenham se posicionado de que questionariam os jurados, eu não faria, porque além de pressionar o jurado, deixar ele em situação de maior pressão, isso também poderia revelar uma violação do sigilo da votação, a violação do convencimento do jurado. Então, do sigilo do convencimento do jurado. Então, eu não questionaria os jurados. E o último tema a ser discutido é sobre a questão da renovação da tese de defesa na tréplica. A maior parte dos colegas, 24, indefeririam o pedido de nulidade, o pedido de cancelamento do conhecimento da nova tese na tréplica, exatamente entendendo que prepondera o princípio da plenitude de defesa. Logo, não há nenhum vício em inovar a tese da tréplica, a tese de defesa, e também não há nenhum vício em quesitar essa tese, porque, obviamente, toda a tese de defesa apresentada tem que ser quesitada. De acusação, não. A acusação só pode sustentar teses que estejam na pronúncia. E, portanto, o juiz só vai quesitar o que está na pronúncia. Mas a defesa, o juiz é obrigado a quesitar todas as teses da defesa. Seja as teses arguídas pelo advogado, seja as apresentadas pelo réu durante o interrogatório. Então, o juiz é obrigado a quesitar todas as teses e também vai quesitar a da tréplica. E me parece, e me filio a corrente, que entende que prepondera a plenitude de defesa. E para isso eu faço apenas uma analogia ao procedimento comum. No procedimento comum, não raro, a defesa apenas arrola a testemunha na defesa preliminar, muitas vezes até diz que se reserva a apresentar sua tese nas alegações finais. E o faz. E nem por isso, nas alegações finais, depois que vem a tese da defesa, nós abrimos vista MP para se manifestar de novo. E aí vocês poderiam argumentar, mas é um procedimento comum.
E o júri tem um procedimento especial? Sim. E tanto num como no outro, a defesa fala por último. Portanto, tanto num como no outro, fica claro que a defesa pode apresentar a tese que quiser, em qualquer momento. Não vejo aí, portanto, como uma violação ao princípio do contraditório, que é a posição de alguns colegas que acolheriam a tese, acolheriam a questão de ordem, alegando aí violação ao contraditório. Sem dúvida, a colidência de dois princípios fundamentais. O princípio da plenitude de defesa, que é mais do que a ampla defesa, fique claro, a plenitude de defesa é mais do que a mera ampla defesa. E ainda, essa colidência com o contraditório me parece que não existe. Por quê? Porque o procedimento, naturalmente, quem deve falar por último é a defesa. A defesa precisa saber do que a acusação está apresentando para poder se defender dessa acusação. É natural o princípio da plenitude de defesa e do próprio contraditório. Então, a defesa falar por último também atende ao princípio do contraditório. Por isso eu não consigo ver dessa colidência de princípios. Porque o Ministério Público tem o direito de falar sobre a tese apresentada. Então, os processos nunca vão acabar. Porque o tempo todo eu preciso ouvir a primeira parte a respeito do que a segunda falou. E não é isso. Então, a tese ela deve ser apresentada e depois vem a defesa argumentando essa tese. Então, portanto, não vejo nulidade, vejo que deve preponderar o princípio da plenitude de defesa. Alguns colegas acolhem com base no princípio do contraditório e outros colegas indeferiria a questão de ordem, ou seja, manteria a nova tese na tréplica, mas abriria para a manifestação do MP sobre a nova tese. Alguns julgados, até do Tribunal de Justiça do Ceará, apontam esse tempo que foi dado, que como foi dado um tempo ao Ministério Público para se manifestar sobre a tese da defesa, essa tese apresentada em tréplica, em razão disso, não houve ofensa ao contraditório, e por isso foi válida a quesitação da tese apresentada em tréplica. É uma boa solução, mas me preocupa se essa solução também não vai ofender o princípio do contraditório da ampla defesa. E agora sim, além de ofender o contraditório, vai ofender a ampla defesa. Por quê? Porque o Ministério Público vai se manifestar nos 5, 10 minutos que você conceder e a defesa não vai falar mais. E sempre quem tem que manifestar o contraditório é a possibilidade da parte contrária refutar os argumentos da parte que o acusa. Então, isso é plenitude de defesa e é contraditório. E me parece que eu fazendo isso, eu obrigatoriamente tenho que oportunizar a defesa os mesmos 5 minutos. E aí chegaríamos ao momento em que, se a defesa apresentava a nossa nova tese, isso não ia acabar nunca. Então, é uma boa solução que você pode adotar no júri que você estiver e que você se deparar com essa nova tese. O próprio Tribunal de Justiça do Ceará tem precedentes acolhendo a nova tese da tréplica, mas oportunizando o tempo de manifestação do Ministério Público. E você daria 5, 10 minutos para o Ministério Público se manifestar sobre aquela nova tese. Não conheço nenhuma arguição posterior de ausência de violação à plenitude de defesa e ao contraditório pela defesa não se manifestar a respeito desses 5 minutos que o Ministério Público teve como uma parte. Mas, afora essa solução, me filio à corrente majoritária, que foi apresentada pelos colegas, de que não ofende o princípio do contraditório, de que devemos privilegiar a plenitude de defesa e, portanto, é possível sim a inovação de tese na tréplica. Bom, meus amigos, minhas amigas desse curso do Tribunal do Júri, estamos agora então encerrando o nosso conteúdo. Eu queria agradecer primeiramente a direção da SMEC e a coordenação por essa oportunidade que mais uma vez me foi confiada de estar à frente da tutoria do curso EAD do Tribunal do Júri. Espero ter correspondido
aos anseios dos colegas, às necessidades de conhecimento. Busquei sempre trazer temas polêmicos, não ficava me posicionando, sempre ficava jogando algumas questões doutrinárias, jurisprudenciais, para corroborar os debates, para fortalecer os debates, muitas vezes em sentido contrário do que vinha caminhando, para justamente causar essa reflexão no grupo, e acredito que o intento foi atingido. Espero que tenha sido possível dar aos colegas mais subsídios para que possamos atuar com segurança no Tribunal do Júri. Estarei sempre à disposição dos colegas, no meu e-mail ficou disponível aí, estou na primeira vara civil de Juazeiro do Norte, então estou sempre à disposição de todos os colegas. Aos juízes recém-ingressos no Tribunal de Justiça, desejo muito sucesso, muita felicidade, muita coragem, muita tenacidade nessa nossa missão de distribuir a justiça no Ceará. Sejam muito bem-vindos, recebam o meu abraço, o meu acolhimento. Aos colegas de longa jornada que já estamos caminhando, é uma satisfação tê-los aqui no curso, termos travado esse contato, é sempre proveitoso, é sempre um aprendizado, e podem ter certeza que tudo que é debatido, eu, além de aprender, depois eu utilizo isso para aprimorar eventual curso que eu vá ministrar sobre esse tema. Então, sou muito grato a vocês por esse grande aprendizado que vocês me proporcionaram. Mais uma vez, deixo aqui o meu abraço. Estejam sempre ao meu lado, contem comigo. Estarei sempre com vocês no que for necessário. Sou aqui muito mais do que um tutor, sou um amigo e acredito ter feito agora muitos novos amigos. Então, um grande abraço a todos. Sigamos na nossa missão de exercer a jurisdição e sempre que precisarem, contem comigo. Um grande abraço e até a próxima.